Obrigado, Pastor Igor, pelas palavras. E eu quero estender a todos vocês o meu bom dia, um ótimo sábado. Eu espero que você e a sua família estejam bem. Ainda estamos vivendo num contexto extremamente difícil, mas eu desejo sinceramente que a presença de Deus ela possa ser percebida na sua família, que o cuidado de Deus possa ser percebido na sua vida e na vida dos seus queridos também. É um privilégio poder hoje dividir a palavra de Deus com vocês, e eu escolhi um tema que é vivendo entre a ausência e a presença de Deus. Eu não sei você, mas em vários momentos da minha vida, eu percebi Deus bem próximo de mim, mas não foi assim sempre. Durante outros momentos, eu diria até momentos cruciais, eu ansiava por esperar a palavra de Deus soprando aos meus ouvidos, ou algum sinal de Deus confirmando de que Ele estava comigo, e às vezes o silêncio é a resposta. E é difícil de nós entendermos o agir de Deus. Deus ele age de maneira misteriosa. Deus, através do seu Santo Espírito, Ele sopra onde quer. Ele é imprevisível. Mas a Bíblia nos dá algumas dicas de como nós podemos lidar com esse Deus que às vezes está presente, mas hoje, principalmente nessa manhã, eu queria abrir com vocês o livro de Esther e estudar um pouquinho sobre como nós podemos nos comportar diante da ausência de Deus ou de um Deus que está escondido. Por que o livro de Esther? O livro de Esther ele é um livro muito singular na Bíblia. Inclusive, muitas pessoas, estudiosos, discutem se Esther deveria realmente fazer parte do nosso cânon, né? Do nosso grupo de livros que a gente encontra aqui na Bíblia. E uma das razões mais fortes por isso é de que no livro de Esther, nenhuma vez sequer aparece a palavra Deus, ou o tetragrama sagrado, né, que é traduzido na nossa Bíblia como Senhor, Senhor Deus, ou El Shaddai. Nenhuma referência ao nome de Deus que a gente vê em outros livros da Bíblia, nós encontramos aqui em Esther. Além disso, nós não vemos nenhum dos personagens fazendo uma oração. O mais próximo que a gente poderia pensar de uma disciplina espiritual sendo percebida aqui no livro de Esther é através de um jejum que Mordecai faz, e a gente vai chegar lá ainda aqui na mensagem de hoje. Mas por essas e outras razões, muitos questionam por que esse livro está na Bíblia. E se você compara com outros livros ainda, como por exemplo o livro de Êxodo, onde você tem ações de Deus impressionantes, Deus abrindo o mar vermelho, Deus fazendo água sair da rocha. Se você volta um pouquinho antes para Gênesis, Deus aparecendo para os patriarcas, Ele aparece para Abraão, para Jacó. E em Esther, aparentemente, ele não está presente. Ou a sua presença não é percebida. Por que esse livro está na Bíblia? Como a gente pode encontrar pistas da presença de Deus quando Ele não está visivelmente entre nós? O livro de Esther, ele faz parte de uma literatura dentro da Bíblia que é chamada literatura de exílio, que é um período extremamente conturbado para o povo de Israel. Primeiro, o reino do norte, quando Israel tem uma grande divisão, é tomado pelos assírios, e depois o reino do sul, onde a capital ali era Jerusalém, ela também é tomada pelo Império Neobabilônico. E basicamente, quando as cidades ali são conquistadas, é uma destruição completa, ou quase completa. O templo é destruído, pessoas têm a vida ceifada, outros são levados cativos. Mas para o povo de Israel, o exílio ele era algo a mais. A tragédia do exílio ia para além das consequências daqueles que iam enfrentar o Império Neobabilônico em batalha. E eu quero recapitular com vocês algumas das coisas, ou o que significava para o povo de Israel experimentar o exílio. E por que a gente está falando disso aqui no livro de Esther? Porque o livro de Esther ele acontece dentro de um contexto do Império Persa, e judeus que estão na diáspora, ou exilados, fora da sua terra, longe das suas leis, longe da sua cultura.
E o exílio, ele é algo horrível porque, primeiramente, o povo perde a terra. Eles são literalmente desenraizados de sua própria terra. E para o povo de Israel, isso é uma tragédia sem precedentes, porque basicamente toda a história que caracteriza esse povo tinha a terra como um marco de identidade. Então vamos lembrar Abraão, quando Deus chama Abraão no capítulo 12 de Gênesis, ele diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Quando a gente vai para o início ali do livro de Êxodo, quando Deus aparece para Moisés, Moisés tem a missão de falar para o povo que chegou a hora de Deus cumprir a promessa para Abraão e levar o povo para uma terra que emana leite e mel, a famosa terra prometida. E toda a história do Antigo Testamento, ela converge para esse momento, onde o povo se estabelece na terra. Mas no exílio, eles são tirados da sua terra, são tirados da sua história, são tirados da sua segurança. Outro detalhe que é uma tragédia, o que demonstra o tamanho da tragédia que era o exílio para o povo de Israel, era a perca, ou foi a perca do templo. O templo era o lugar onde a presença de Deus se fazia presente de uma forma muito especial, no lugar santíssimo. Era onde o povo de Israel via a salvação acontecendo todos os dias. Onde todo ano tinha o dia da expiação, onde eles recebiam o perdão de Deus e a oportunidade de um recomeço. Mas agora o templo está destruído, está em ruínas. Onde está Deus? Cadê a presença de Deus agora? Essa é uma questão que, vez ou outra, nós questionamos também. Especialmente quando o contexto fica desfavorável para nós, eu acho que a primeira coisa que a gente se questiona é: onde está Deus enquanto isso acontece? Mas um terceiro ponto, um terceiro marco para o povo de Israel, e que exemplifica o tamanho da tragédia, é que eles perdem a autonomia de viver sobre a lei de Deus. Acostumados com o rei Davi e com os descendentes de Davi no trono, agora pela primeira vez, desde que eles entraram na terra prometida, o povo de Israel estará sujeito a outras leis que não a do seu próprio Deus. Eles devem agora seguir a lei da Babilônia, a lei dos persas, e se eles não quiserem cumprir essas leis, a ameaça bate à porta. E eu vou mencionar mais um dos problemas, agora num nível talvez mais psicológico e espiritual. O exílio, gente, era o último ponto das maldições da aliança. Ou seja, era o fundo do poço. Basicamente era o limite de onde o povo de Israel poderia ir e ser chamado de povo de Deus. O exílio é a última demonstração divina de que Deus ainda quer controlar, quer dirigir a história desse povo. Mas agora o exílio vem, eles não dão ouvidos à voz dos profetas que chamam eles ao arrependimento, e talvez agora a pergunta que eles fazem é: onde está Deus? Mas também, será que ainda somos o povo de Deus? Será que Deus ainda olha por nós? E se a gente começar a ler aqui o livro de Esther e também o livro de Daniel, a gente vai perceber que os judeus na Pérsia, ou no Império Neobabilônico, vez ou outra, eles são colocados sobre grandes ameaças. Lembra no capítulo 1 de Daniel? Primeira cena que a gente vê naquele livro é eles correndo um risco, porque o rei ordenou que eles comessem na mesa dele, mas aqueles jovens judeus simplesmente decidem não comer na mesa do rei. Isso é um motivo para o rei se irar, e até mesmo a morte seria uma consequência natural para aqueles jovens judeus. Mas Deus muda a sorte deles. Mas no capítulo 2, de novo, eles estão correndo risco. Nabucodonosor tem um sonho, vocês conhecem a história, e Deus se revela a Daniel, e Daniel então resolve o enigma do rei. Mas no capítulo 3, tem aquele episódio da estátua, né, que o rei Nabucodonosor constrói, e que ordena então que todos se prostrem e adorem aquela estátua, e os 3 amigos de Daniel, se não fizerem isso, serão lançados na fornalha de fogo ardente. Ou seja, a diáspora, o exílio, não é um lugar seguro para o povo de Israel, definitivamente não é. E aqui no livro de Esther, ainda tem um outro problema, porque se você ler o livro de Esdras, o livro de Neemias,
você vai reparar que muitos judeus, durante o Império Persa, eles retornam para Jerusalém. Ciro dá um decreto para que eles pudessem retornar, reconstruir a cidade, reconstruir o templo, mas talvez aqui sem dar uma explicação do porquê esses judeus que estão aqui no livro de Esther não voltam. Basicamente, a gente só tem que eles enfrentam ameaças, problemas. Muitos judeus, na verdade, na diáspora, decidem não voltar para Jerusalém. Talvez por estarem bem estabilizados, mas talvez também por medo, porque esse processo de retorno não é cheio de paz. Os povos que estão ali na terra não querem deixar que esse plano do povo de Israel se concretize. Ou seja, você está cercado de ameaça por todos os lados, é uma situação terrivelmente desconfortável. É uma desorientação total, é isso que significa o exílio. A gente não sabe como agir, a gente não sabe se Deus está aqui, onde que Deus está, o que Ele quer que a gente faça. Qual escolha que a gente pode tomar para pelo menos ir para uma direção que é menos pior. Essa é a tensão que carrega o povo de Israel, os judeus, no exílio. Mas agora sim, eu quero convidar vocês para abrir a sua Bíblia no livro de Esther, e a gente vai começar a analisar um pouquinho do que é o mundo persa, como ele é apresentado aqui, e depois a gente vai voltar a essas questões que eu coloquei aqui no início. Então, o livro de Esther, no capítulo 1, e eu vou ler aqui com vocês primeiramente do verso 2 até o verso 5, só para vocês sentirem um tom do que era esse império. O primeiro capítulo, ele basicamente prepara a gente para o restante do livro. Então, na minha versão, diz o seguinte: naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores, os exércitos da Pérsia, da Média, bem como os nobres e governadores das províncias estavam ali presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza, durante muitos dias. E olha a quantidade de dias que esse banquete rola lá na Pérsia. Durante 180 dias. E passados esses dias, o rei também deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores quanto para os menores, durante 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Então a primeira característica, os primeiros detalhes que a gente tem do mundo persa é que ele é um reino extremamente extravagante. O orgulho, a pompa, a ostentação é o que define Assuero e a sua forma de demonstrar o seu poder, o seu domínio. Mas não é só isso. Leia comigo versos 7 e 8 e você vai ver que as pretensões de Assuero não era só demonstrar o quão rico o seu império era, mas também envolvia um controle de todos os participantes desse império. E olha o que ele diz no verso 7 ao 8. A bebida era servida em taças de ouro, de novo ostentação, de vários tipos, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. E eles bebiam sem restrições, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Então é curioso, você vai ver no livro de Esther basicamente 10 cenas de banquete e banquete regado a vinho, né? E as decisões que Assuero vai tomar geralmente está ligado à embriaguez. Esse é um detalhe que a gente vai comentar aqui mais à frente. Mas olha só o verso 8 que ele diz: todos deveriam beber sem restrições, como estava prescrito na lei. E como o rei havia ordenado, ou seja, a ideia de cada um fazer o que quer é legislado pelo rei. Então, apesar de ter uma aparente liberdade, o rei ele controla a vontade do seu povo. Todos devem beber à vontade, porque essa é a lei que o rei prescreveu. E isso vai ficar um pouco mais claro, essa tentativa do rei de controlar sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas, quando alguém, a primeira pessoa, decide rejeitar o controle de Assuero, e essa pessoa é Vasti, a sua esposa. Essa é uma história que talvez você conhece. Basicamente o rei, dentro desse banquete, passados 7 dias, ele já está embriagado. O texto usa a expressão, né? O coração estava alegre por causa do vinho, mas é um eufemismo para embriaguez. E embriagado ele quer ostentar não só os objetos do seu reino, mas também a sua esposa. Talvez por ele pensar que a sua esposa também fosse mais um dos objetos. Mas, curiosamente, Vasti diz não. Ele ordena que Vasti vá até o banquete que ele está oferecendo para todos os seus administradores, mas Vasti diz não. Mandem ao rei que eu não irei. E o rei então imediatamente se enche de furor
E sem saber o que fazer, ele vai consultar então os seus conselheiros. Então o cara está embriagado e cheio de ira. A chance dele escolher alguma coisa muito ruim está ali próximo. E esses conselheiros do rei então vão começar a analisar todas as coisas, como era a lei nesse império, e qual era a atitude mais sábia a tomar. E olha a atitude que um desses conselheiros, o Memucã, ele toma. E eu quero convidar você a ler então do verso 17, ainda no capítulo 1 até o verso 20, que diz: porque a notícia, rei, do que a rainha fez, chegará a todas as mulheres do reino, de modo que todas desprezarão seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou com que a rainha Vasti fosse trazida à sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. E se for do seu agrado, ó rei, baixe um decreto em que se escreva na lei dos persas, a qual não pode ser revogada, que Vasti fique proibida de comparecer à sua presença, e que o rei dê o reino dela a outro que seja melhor do que ele. Nessa tentativa de controlar todas as coisas, o rei ele acaba sendo caracterizado dentro do livro de Esther como um tolo. E o livro de Esther ele é repleto de ironias, de humor, e aqui a gente tem uma pista, um pequeno detalhe, que faz a gente também já perceber que esse rei não pensa muito bem na hora de ouvir um conselho. Primeira coisa, Vasti não deseja entrar na presença do rei. E qual que é a atitude que o rei recebe como um conselho? O rei baixa um decreto para que ela não entre na sua presença. Ou seja, o rei ele quer mostrar que manda sobre a sua própria esposa, na frente de todo o império, mas ele faz justamente aquilo que ela gostaria já de fazer, que era não entrar na presença. Agora, um outro detalhe que é curioso e também é irônico, é que o conselho de Memucã e das pessoas que estão ali ao redor do rei faça um decreto e espalhe esse decreto para todo o império. Ou seja, no início a preocupação era de que esse caso ficasse conhecido em todo o império. E agora eles mesmos se encarregam de espalhar a notícia. Que irônico. Mas o rei, e essa é uma outra característica importante no livro de Esther, ele também é irresponsável, e não só um tolo. E essa irresponsabilidade dele é extremamente perigosa. Primeiro, ele não tem responsabilidade moral, e ele não se sente, apesar de estar na posição mais alta do império, como alguém que deveria agir de maneira ética e moral. Uma pessoa desagrada o rei, e agora todas as mulheres vão passar por isso. Não existe proporção naquilo que o rei vai fazer. Outro detalhe é que o rei, ele sempre escuta o primeiro conselho que ele ouve e age em seguida. Ou seja, ele não toma iniciativa própria em quase nenhuma das ações aqui no livro de Esther. E beleza, aqui ele está ouvindo o conselho dos sábios. Mas olha só o capítulo 2 como começa. Capítulo 2, verso 1 e 2. Depois disso, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito, e do que havia sido decretado contra ela. E então, os servos do rei, que o serviam, lhe disseram que se procurem moças virgens e de boa aparência para o rei, e aí vai começar aquele concurso que vocês já conhecem. Mas a expressão aqui no original não é de servos apenas, mas é de jovens, ou seja, são meninos que servem ali próximo do rei, e se eles dão um conselho, bom, o rei acha isso agradável e ele faz isso logo em seguida. Ele está no poder, mas ele não manda no final das contas. Por mais que ele pense, ou por mais que ele tente fazer de tudo para controlar e ter um poder absoluto sobre o reino. E essa é uma das lições irônicas do livro de Esther. Por mais que o homem mais poderoso da terra pense que ele pode controlar todas as ações, a vida é imprevisível. E ele é ironizado, porque ele não tem o controle sobre todas as coisas, ainda que ele gostaria. Ainda que o seu orgulho o fizesse enxergar isso. Bom, mas no capítulo 2 a gente vai ter então Esther se tornando rainha. Ela vai substituir Vasti dentro de um concurso que o rei faz. E o final do capítulo 2, Mordecai, que é quem adota Esther, já que ela era órfã de pai e mãe. Mordecai ele se torna famoso no reino porque ele denuncia uma conspiração contra o rei. Mas curiosamente, depois de o rei ser beneficiado por isso, ele não dá nenhuma honra para Mordecai.
E mais curioso ainda é que no capítulo 3 vai ser introduzido o arqui-inimigo do povo de Deus, que é Amã. E logo em seguida, de Mordecai merecer honras, Amã é escolhido pelo rei para ocupar a posição de maior importância ao seu lado. Sem qualquer explicação, esse rei não bate bem. E olha só o que diz o capítulo 3, e eu vou ler aqui com vocês o verso 1 e 2. Depois disso, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedato, o Agagita, e o exaltou, e lhe deu um cargo mais elevado do que o de todos os oficiais que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam diante de Amã, porque esta era a ordem do rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava e nem se prostrava. O texto não explica o porquê Mordecai não se prostra para Amã. Talvez seja por causa da linhagem desse homem. Amã, o Agagita, essa é uma expressão que vai aparecer em outros momentos da Bíblia, basicamente num povo que é considerado arqui-inimigo do povo de Israel, que são os amalequitas. E se você quiser entender um pouquinho melhor da história de conflito entre o povo de Israel e os amalequitas, basta você ler ali o capítulo 17 de Êxodo. Enquanto o povo está saindo do Egito, os amalequitas atacam covardemente o povo de Israel, atacando os últimos da caravana, que eram onde ficavam as crianças, os idosos e aqueles que por motivo de saúde estavam debilitados. Um ataque terrivelmente covarde dos amalequitas. Eles não vão para a guerra, eles atacam os mais fracos do povo que estavam sendo deixados para trás. E Deus então fala, olha, porém inimizade com Amaleque, e isso que ele fez não vai passar despercebido. Talvez recuperando essa história, como um bom judeu, Mordecai ele relembra o que esse povo fez, e ele já fica com receio do que Amã pode fazer. Mas o texto não diz o porquê. O fato é que Amã, ele fica terrivelmente irado pelo fato de alguém não se prostrar diante dele. Então, assim como Assuero, Amã é alguém também extremamente vaidoso e orgulhoso, que quer controlar a todos. Ele não suporta Mordecai resistindo e não se prostrando. E ele então decide acabar, não só com Mordecai, mas seguindo a desproporção do Império Persa. Ele decide fazer um plano de aniquilar todos os judeus, fazer um genocídio na Pérsia e eliminar, aniquilar, matar todos da linhagem de Mordecai. E ele então usa uma estratégia, no capítulo 3 ele vai falar com o rei, ali no verso 8 a 11, eu gostaria que vocês lessem comigo. Olha o que ele diz para o rei Assuero. Então Amã disse ao rei Assuero, existe um povo espalhado e disperso entre os povos de todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei, e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que executarem as obras 340 toneladas de prata, para que entre nos tesouros do rei. E então o rei tirou da mão o seu anel sinete, e deu a Amã, o filho de Amedato, o Agagita, inimigo dos judeus, e lhe disse, fique com essa prata, e faça com esse povo o que bem quiser. Então, Amã parece conhecer Assuero, e a estratégia dele é bem intencional. Ele sabe que Assuero gosta do controle. Então a primeira coisa que ele fala sobre os judeus é, eles têm leis diferentes, eles não cumprem as suas leis, eles não obedecem a você, você não tem controle sobre eles. E a segunda coisa, já que o rei gosta de ostentação, de esbanjar riqueza, ele oferece aqui uma quantia exagerada, 340 toneladas de prata, que alguns estudiosos vão dizer que era a quantidade de impostos que o grande império da Pérsia conseguia arrecadar anualmente. Como que Amã teria essa riqueza? Talvez ele estivesse exagerando para fazer o rei brilhar os olhos e ser seduzido pela proposta. Mas o rei parece que só está preocupado com o controle mesmo. Ele fala, olha, a prata é sua, o dinheiro você pode ficar com ele, mas aqui está o meu anel. E faça com esse povo o que você achar melhor. De novo, zero senso moral, zero senso de responsabilidade. Ao invés de decidir, apurar mais o caso, ele simplesmente fala, olha, faça o que você achar melhor. E o achar melhor de Amã é aniquilar, matar.
acabar com todos os judeus na Pérsia. E para os judeus, essa destruição então se aproxima. É baixado o decreto, é assinado com o anel do rei, e o correio da Pérsia se encarrega de levar isso para cada cidade do vasto Império Persa. Até que chega às mãos de Mordecai e nas mãos de todos os judeus do Império. Mas só que tem um agravante nessa história. As leis dos persas não poderiam ser revogadas. E você pode ver isso tanto aqui no livro de Esther, quanto no episódio muito conhecido, lá em Daniel no capítulo 6, no episódio da Cova dos Leões. Lembra que o rei Dário, ele gosta muito de Daniel, mas algumas pessoas na corte tramam contra ele. E o rei faz então um decreto que Daniel vai quebrar, que era de não orar. O decreto dizia que ele não deveria orar a outro a não ser o próprio rei. E Daniel abre as janelas da sua casa e ora em direção a Jerusalém, não é? Quebrando o decreto. E o rei ele fica extremamente entristecido, porque a lei dos persas, uma vez dada, não pode ser revogada. Ou seja, por mais que ele amasse Daniel, por mais que ele gostasse de Daniel, não tinha nada que ele poderia fazer. E aqui tem mais uma ironia. O rei quer controlar todas as coisas, mas o seu próprio modo de governar o limita e faz com que ele seja, de fato, um tolo em suas decisões. Não tem como ser revogado o decreto. E o desespero bate no coração dos judeus. E olha só a reação deles no capítulo 4. E a gente vai só ter esse capítulo hoje. Mordecai, ele soube de tudo, no verso 1, que havia passado. E ele rasgou as suas roupas, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade, clamando em alta voz e soltando gritos de amargura. Tenta imaginar o que é isso. E no verso 3, em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. E muitos se deitavam em panos de saco e cinzas. Para mim, pensar o que foi para Mordecai e para os judeus receber essa notícia, é o mesmo que questionar o momento em que o Império Neobabilônico estava invadindo Jerusalém. Deus ainda está conosco? Onde Ele está? Nós ainda somos o povo de Deus? Ou Ele nos abandonou? Se você olha para esse cenário, de fato, Deus nos abandonou. Mordecai poderia pensar isso, e eu acho que é por isso que ele sente tanta lamentação, ele se veste de pano de saco, em contrição e gritos de amargura. Não há nada que possa ser feito. Nada. Mas, ainda nesse momento de luto, Mordecai, ele tenta fazer contato com Esther. Esther está lá, na casa das mulheres do rei. E ela fica sabendo então que Mordecai está em luto, em contrição, e ela quer entender melhor o porquê disso. E ela manda então um mensageiro. E esse mensageiro traz notícias extremamente desagradáveis para Esther, que estava num bom lugar e aparentemente segura no meio dessa turbulência. E um detalhe importante que eu esqueci de mencionar: ela não tinha se manifestado para o rei, quando ela foi ordenada rainha, que ela era judia. Ela manteve a sua identidade velada. Ela não era identificada como povo de Deus para aquelas pessoas na Pérsia. Mas ela recebe essas notícias, ela recebe até uma cópia do decreto, porque Mordecai envia isso para ela, e Mordecai, junto com esse decreto, manda uma mensagem através do mensageiro de convocação para Esther. Esther, você precisa agir, você precisa falar com o rei e suplicar pela nossa vida, não tem mais o que fazer. E a resposta de Esther é pior, porque outra lei da Pérsia dizia que ela não poderia se aproximar do rei, entrar na presença do rei, sem ser convidada, sob o risco de morrer. A menos que o rei, se tivesse num bom humor, estendesse o cetro, instrumento que ficava junto com o rei, sinalizando então favor e graça. Mas basicamente Esther, ela está aqui entre duas opções horríveis, terríveis. Se ela escolhe ir falar com o rei, isso significa que ela pode morrer. Significa que o rei pode imediatamente acabar com a sua vida, porque ela quebrou uma ordem, um decreto dos persas. Por outro lado,
Se ela fica sem fazer nada, pode ser que alguém descubra um dia que ela também era judia e a morte chegue para ela também de alguma forma. E é justamente pensando nisso, nessas possibilidades, e vendo o cenário como um cenário horrível, que Mordecai vai falar para Esther. Esther, no verso 13 do capítulo 14. Então Mordecai pediu que respondessem a Esther o seguinte: Esther, não pense que por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. E aqui vem um texto extremamente bonito, talvez vocês conheçam de cor. Mas quem sabe, se não foi por uma conjuntura como essa, para um tempo como este, que você foi elevada à condição de rainha? Quem sabe? Isso não faz parte de um propósito maior, Esther, e você precisa agir. Esther, você precisa agir. Mas para Esther, o cenário não é muito favorável, assim como para nós não é muito favorável. E aqui está um dos motivos pelo qual eu gosto tanto do livro de Esther. Assim como Esther, muitas vezes, quando eu tenho uma decisão importante para tomar, eu não recebo uma visão profética de Deus dizendo qual é o caminho que eu devo escolher. Nem sempre eu escuto uma voz clara de Deus dizendo: Luciano, faça isso, escolha tal coisa. Assim como Esther, muitas vezes, diante de decisões importantes, que trazem consequências sérias, a gente não tem uma revelação de Deus extraordinária, nos dizendo: filho, eu estou contigo. Vá por esse caminho. Isso aqui é o melhor para você. Esther tem o silêncio. E o livro de Esther, para mim, ele é extremamente significativo, porque ele traz um lado da espiritualidade que muitas vezes a gente esquece, porque fantasia a relação com Deus como se fosse marcada por momentos extraordinários sempre, por momentos de cura sempre, por momentos de manifestações grandiosas de Deus sempre. Esther lida com o silêncio e com a aparente ausência de Deus, e ela precisa decidir. Mordecai convida ela, convoca ela a agir, sabendo o peso da decisão, e ela pode escolher agora entre duas coisas: ou eu vou arriscar a minha vida, tentando me proteger, me resguardar, ficar quietinha dentro do palácio do rei, ou eu posso arriscar a minha vida em prol de algo maior do que eu mesmo, cuidando do meu povo, vivendo por eles. Onde está Deus aqui? Por que ele não aparece? Por que ele não vem como ele apareceu para José, através de sonhos? Onde ele podia resolver os problemas. Por que ele não aparece como apareceu para Daniel, também através de manifestações proféticas? Para que ajudasse eles no momento de dificuldade. O que fazer? A pergunta de Mordecai estabelece algo que eu chamo de teologia da possibilidade. Onde está Deus no meio disso tudo? Deus não está claro no livro de Esther, mas ele é uma possibilidade. E agora Esther, ela pode escolher crer na presença de Deus, mesmo na sua aparente ausência, ou acreditar que é ela por ela mesma e pronto. Vou me proteger, cuidar do meu próprio umbigo. Para Mordecai, existia algo além, um propósito maior. E talvez seja para esse momento, Esther, que Deus colocou você aí. O livro de Esther também é cercado de coincidências. Primeiro, Esther é escolhida dentre outras mulheres a ser a rainha. Por quê? Aparentemente foi sorte. No capítulo 6 tem um ponto de reviravolta na história em que o rei quer engrandecer alguém dentro do seu império. Amã aparece ali e a impressão que dá é que Amã será mais enobrecido do que a sua posição já lhe dava de status. Mas Mordecai é escolhido pelo rei numa noite de insônia para ser o favorecido. Numa noite de insônia, isso não é algo muito simples. Isso não é uma mera coincidência.
Por que pensar que Deus está agindo nessas coisas? O livro de Esther é uma possibilidade, ou aponta uma possibilidade de Deus estar presente, não nos eventos extraordinários, mas nos eventos ordinários. Nas coisas aparentemente simples demais. Estaria Deus agindo através da escolha de Esther? Ou era Esther por ela mesma? O texto não diz que Deus está ali com ela, mas é uma possibilidade. Às vezes parece que Deus só age de maneiras extraordinárias. E isso nos faz pensar que às vezes as nossas escolhas não têm tanta importância assim para como Deus vai agir no mundo. A gente fala de que para Deus não existe coincidências. E o cristão sabe disso, que no relacionamento com Deus e na fé que nós temos de que Deus age na história e na nossa história individual, existe providência e não coincidência. E é fácil ver a providência de Deus quando o mar vermelho se abre. É fácil, é notável ver a presença de Deus quando a água sai da rocha. É notável quando a presença de Deus passa a ser percebida, ou a providência de Deus passa a ser percebida, quando a gente recebe uma manifestação clara da sua vontade. Mas sim, Deus pode agir e estar presente nas nossas escolhas mais simples. Vamos pensar no livro de Êxodo, onde acontece todos esses sinais que eu mencionei para vocês. Primeiro o povo clama, e isso move Deus. É a decisão deles de não aguento mais, Senhor, eu clamo a Ti, eu quero que o Senhor atue na minha vida. E Deus se inclina para ouvir, conhece o sofrimento do povo e desce para ajudar. Mas Deus não desce sozinho. Ele chama Moisés, essa é a resposta de Deus para o sofrimento do povo. E Ele fala: Moisés, eu quero que você se sinta responsável daquilo que eu quero fazer no mundo. Eu quero que você seja o meu parceiro no plano de libertar esse povo da escravidão. A gente poderia pensar que Deus poderia escolher outro que não Moisés, mas fato é que Moisés se decide em ser um parceiro de Deus, e a gente não consegue enxergar o livro de Êxodo sem a ação e o contato de Moisés com os planos de Deus. As ações de Moisés levam a providência de Deus adiante. É essencial. E a gente pode pensar em José, a gente pode pensar em Abraão, todos estes. Deus não apenas carregou no colo, mas Deus os incentivou a caminhar com coragem, com fé, de que Deus estaria lá. Quando nós falamos de providência divina, muitas vezes a gente joga tudo na conta de Deus. Mas histórias como a de Esther, como a de Moisés, como a de José, nos mostram que a ação humana é essencial para a providência divina. O sagrado acontece aqui, na decisão de Esther. E eu vou encerrar mencionando uma outra coisa que eu acho extremamente bonita no livro de Esther, que é uma outra teologia, a teologia da responsabilidade. Esther precisa agir, como a gente mencionou, e a sua escolha trará sérias consequências. É vida ou morte. E a resposta de Esther está no capítulo 4 ainda, no verso 15 e 16, onde ela diz: e Esther então pediu que levassem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim, não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também jejuaremos, e depois eu irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu tiver de morrer, morrerei. Aqui para mim, nessa resposta de Esther, está a sua real grandeza e a sua verdadeira espiritualidade. Ela decide arriscar sua vida por algo que ia além dela mesma. Era maior do que ela mesma, por um propósito maior que o dela mesma. Ela vai falar com o rei sabendo que ela pode não voltar, mas não tem para ela outro caminho a não ser se arriscar numa vida de dedicação ao outro, se sentindo responsável em responsabilidade para com o outro. E por conta dessa decisão de Esther, você conhece a história, os judeus vencem, a sorte deles mudam, e o final do livro é marcado por uma festa de celebração da libertação da ameaça. E o livro de Esther, meus amigos, minhas amigas, ele mostra
o peso das decisões humanas e como Deus pode agir através de decisões simples, sérias, corriqueiras. O livro de Esther dá um peso todo especial porque o bem e o mal que acontece aqui é causado por seres humanos. Amã quer destruir todos os judeus, ele é um ser humano. E Esther é chamada a agir e trazer o povo de Israel, os judeus, para uma outra sorte, para a vida. É bênção ou maldição? Mas Esther resolve promover bênção. Esther resolve promover vida. De novo, a gente tem a responsabilidade, ou a mania, melhor dizendo, de quando as coisas não acontecem, quando percebemos o mal no mundo, o sofrimento no mundo, a gente gosta e faz isso, talvez por não entender mesmo todas as coisas. Nós jogamos tudo na conta de Deus, mas esquecemos que nós temos responsabilidade, queridos, de ajudar um ao outro, de abençoar um ao outro. O outro é minha responsabilidade. E às vezes, Deus não está no motivo de dor, sofrimento. Deus não é aquele que ocasionou a pandemia. Talvez Deus é aquele que estende a mão através de irmãos e irmãs, de cristãos, que resolvem ser solidários, que resolvem se importar. E eu vou mencionar para vocês algo que me deixa muito pensativo. Uma vez um rabino judeu que eu gosto muito, o nome dele é Abraham Joshua Heschel, ele perdeu a sua família no Holocausto nazista. E uma vez ele foi questionado, ele que era um judeu ortodoxo, religioso, onde estava Deus no Holocausto? Onde estava Deus no Holocausto? Olha que pergunta pesada. E a resposta do rabino Abraham Joshua Heschel foi: essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é: onde estava o homem? Onde estava o homem? Essa é a pergunta certa. Os planos de Deus para esse mundo, a gente sabe, são planos de paz, de bem e não de mal. A questão é que nós estamos andando contrários a Deus. A gente decidiu viver como individualistas ao invés de viver preocupados uns com os outros. Queridos, queridas, em tempos de exílio como esse em que nós vivemos hoje, longe do Éden, longe da Nova Jerusalém, o nosso verdadeiro lar, vivendo entre a presença e a ausência de Deus, o meu desejo, para mim e para você, é que nós possamos entender que quando Deus se põe em silêncio, talvez é para que nós falamos em seu nome. E as nossas palavras precisam ser palavras de vida, porque essas são as palavras dele. E queridos, eu gostaria também que nós hoje, nessa manhã, pudéssemos entender que talvez, quando a presença de Deus está velada, ou talvez ele esteja escondido, não seja visto, é nosso dever refletir a sua imagem, através de nossas ações, das nossas decisões, mostrar que Deus está sim presente, mudando corações e se importando. Karen Jobs, uma comentarista do livro de Esther, ela diz que o grande paradoxo do livro de Esther é que Deus está presente em sua providência, mesmo onde Deus está mais visivelmente ausente, porque nem o nome dele é mencionado. Vou repetir. O grande paradoxo do livro de Esther é que Deus está presente em sua providência, mesmo onde Deus está mais visivelmente ausente. Mas Esther representa a vontade de Deus, trazendo o povo da morte para a vida, da maldição para a bênção. Hoje nós não vivemos com a presença de Deus especialmente presente nesse mundo como o povo de Israel experimentava no templo, um lugar físico, visível. Mas talvez a presença de Deus ela possa ser percebida através da igreja de Moema. Talvez a presença de Deus possa ser percebida através dos seus seguidores. Pelo menos assim é que deveria ser. Uma música muito bonita que eu estava ouvindo ontem enquanto preparava esse sermão diz que na terra Cristo não tem outro corpo a não ser a sua própria igreja e cada uma das pessoas que fazem parte desse corpo. Ele diz que nós somos os pés e as mãos de Cristo. Ele vive em nós e através de nós. E um trecho dessa música diz o seguinte:
Seus são os olhos com os quais ele vê. Seus são os pés com os quais ele anda. Suas são as mãos com as quais ele abençoa todo o mundo. Suas são as mãos com as quais ele abençoa todo o mundo. O meu desejo para você nessa manhã, para a igreja de Moema, é que a presença de Deus possa ser percebida em nós e através de nós. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nosso Rei, nosso Senhor, nós queremos te suplicar, ó Deus, mais uma vez, nos ajude a perceber a tua presença entre nós, mesmo quando visivelmente ela parece distante ou ausente. Nos dê a sensibilidade do Espírito para perceber por onde o Senhor tem andado, pelos caminhos misteriosos, muitas vezes, pelo qual o Senhor tem andado. Nos dê sensibilidade para saber, ó Deus, que estamos na mesma direção do Senhor, que estamos vivendo de acordo com a sua palavra, que estamos querendo cumprir o seu plano aqui nessa terra. Não somente para mim, individualmente, mas para esse mundo, para todas as pessoas. E Senhor, por favor, nos faça entender essas lições preciosas do livro de Esther, de que essa possibilidade da tua presença possa ser um convite para nós, de crermos de que o Senhor está aqui, apesar de ser em coisas corriqueiras, em coincidências da vida, num livramento, que essas coisas marquem para nós, marquem a nossa história, a nossa caminhada contigo como sinais da tua presença, para que a vida se torne ainda mais bonita, se torne bela, mas especialmente, ó Deus, em momentos de dor e angústia, como talvez muitos que têm acompanhado esse culto agora estejam passando. Que eles possam, ó Deus, pelos olhos da fé, enxergar a tua presença com eles nesse momento, ainda que visivelmente ausente. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação de tudo, e nós cremos, ainda que isso seja uma possibilidade, nós cremos. E Senhor, por favor, nos dê coragem de viver uma vida que alcança além do nosso próprio umbigo, que alcança o outro, que precisa, seja lá do que for, um apoio emocional, aquele que está se sentindo sozinho, que ele encontre a nossa presença e a sua presença através de nós. E aquele que precisa de algo, que ele possa encontrar em nós a mão de Deus estendendo o auxílio. Que nós possamos ser de fato os seus olhos, as suas mãos, os seus pés aqui nessa terra, abençoando a todas as pessoas com quem entrarmos em contato. Entre a sua ausência e a sua presença, que nós possamos refletir quem o Senhor é. Essa é a nossa maior oração e nosso maior pedido nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém.